No vídeo de hoje do canal do Nicola te atualizo sobre os detalhes do contrato que será assinado nos próximos dias entre Corinthians e Jô. Quero te falar também sobre como é que anda a negociação entre Palmeiras e Getafe por Daverson. Para finalizar, tem novidades boas para o São Paulino. Michael Suahl, enfim, não é mais jogador do tricolor, apesar de ter deixado um enorme prejuízo. E para finalizar, informações a respeito da volta do Campeonato Paulista. No melhor dos cenários, te conto, a bola pode voltar a rolar para treinos ainda no mês de junho. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu havia prometido agora há pouco, alguns rápidos e importantes pedidos. Assista ao vídeo até o fim e se curtir não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Se você já fez tudo isso, vire membro do canal do Nicola. Além de passar a ter uma série de vantagens, você vai poder participar do bolão do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do time do coração. Para ter mais detalhes é fácil, aperte o botãozinho aqui embaixo. Esse botão Seja Membro em azul, aí você escolhe algum dos planos, clica na comunidade do canal do Nicola e já começa a dar seus palpites pro Campeonato Português. Bora começar o vídeo falando a respeito do Campeonato Paulista e da perspectiva de volta da bola rolando por aqui. Vai haver uma reunião nessa sexta-feira na Federação Paulista de Futebol com os integrantes da primeira divisão do campeonato. E a tendência, no melhor dos cenários, é que os times estejam liberados para voltar aos treinos a partir de 15 de junho, precisando de 3 semanas para que o Campeonato Paulista seja retomado. Ou seja, no melhor dos cenários, na melhor possibilidade, a gente teria bola rolando pro Campeonato Paulista a partir do dia 7 de julho. Mas, a julgar pelo crescimento do coronavírus, o Brasil se tornou o grande epicentro da doença, especialmente em São Paulo. A tendência é que esse melhor dos cenários não seja confirmado na reunião de sexta-feira. Vale lembrar que de terça para quarta-feira morreram 1.349 pessoas, um novo recorde no país. É importante contar que o único que já está treinando nesse momento é o Red Bull Bragantino, com a autorização da Vigilância Sanitária de Bragança Paulista. Todos os demais integrantes da primeira divisão ainda não voltaram aos treinos, apesar de haver bastante pressão de dirigentes e também do pessoal da Federação Paulista. Há uma necessidade muito grande de a bola voltar a rolar por conta das dificuldades financeiras dos pequenos, dos médios e também dos grandes. Quero trazer uma ótima notícia para o torcedor são paulino. Acabou no último dia 31 o contrato de Michael Suahl, um dos piores da história recente do São Paulo. Jogador contratado em 2017, a pedido de Rogério Ceni, e que só disputou 9 partidas com a camisa do São Paulo em 3 anos de contrato. Foram 9 jogos e um único gol marcado pelo tricolor. É bem verdade que esse gol foi bem importante naquela campanha do São Paulo contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2017. Mas a última vez em que ele entrou em campo pelo tricolor foi no longínquo dia 17 de janeiro de 2018, derrota para o São Bento no Campeonato Paulista. Desde então ele segue recebendo um salário bem alto de R$300 mil mensais para não atuar pelo tricolor. Esteve emprestado no Paraná, onde teve 50% dos salários pagos pelo Paraná, os outros 50% pagos pelo São Paulo, e depois mais 6 meses no Grêmio. No Grêmio, o tricolor acabou pagando todos os salários do jogador. Michael Suahl foi machucado para o Rio Grande do Sul, havia uma perspectiva de recuperação. Quando ele estivesse recuperado, o São Paulo deixaria de pagar os salários e o Grêmio assumiria os 100%. Mas o Michael Suahl não conseguiu se recuperar e o tricolor paulista teve de cumprir com todas as obrigações referentes aos salários durante a estadia do Michael Suahl por lá. No total, o prejuízo do São Paulo com o Michael Suahl foi de R$13.600.000. 3.600.000 para comprá-lo do Atlético Mineiro e mais R$10 milhões de salários durante esses 3 anos de contrato. Estou fazendo a conta aplicando o 13º salário e também o período em que ele esteve emprestado para o Paraná, em que o Paraná dividia 50% dos salários com o tricolor. Foram 10 milhões de salário responsabilidade do São Paulo, 3.600.000 por conta da aquisição. Esses 13.600.000 são quase metade daquilo que o tricolor faturou com a venda do Luiz Araújo para o futebol francês. Atacante vendido por R$38 milhões, o tricolor teve de dar R$7 milhões para o Mirassol e ficou com R$31 milhões. Parte dessa grana do Luiz Araújo já foi investida para a compra do Michael Suahl e outra parte foi muito mal gasta com os salários do meio atacante, que agora está livre no mercado em busca de novas oportunidades. Mas é difícil imaginar alguém que vai ter coragem de contratar esse meio atacante de 33 anos de idade, com pouquíssimo futebol demonstrado nos últimos anos. Quero dividir com vocês agora novidades a respeito de Daverson, jogador que pertence ao Palmeiras e está emprestado até 30 de junho para o Getafe da Espanha.
Por conta da pandemia e da paralisação do Campeonato Espanhol, o Getafe e o Palmeiras passaram os últimos dias discutindo uma prorrogação desse empréstimo. A ideia do Getafe era contar com o Daverson até setembro e a informação que eu divido com exclusividade para você é que o Palmeiras tenta convencer o Getafe a ficar com o jogador por empréstimo até dezembro. Mas por que o Palmeiras gostaria de prorrogar esse empréstimo? O Verdão tem a preocupação de que o Getafe não compre o Daverson e ele volte em setembro para o Palmeiras para ganhar R$500 mil por mês, um dos maiores salários do atual elenco alviverde. O Daverson está completamente fora dos planos, tanto da diretoria quanto do técnico Vanderlei Luxemburgo. E tê-lo de volta no mês de setembro, em meio às competições do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América, seria um problema. Por isso, os dirigentes alviverdes tentam convencer o Getafe a ficar com o jogador por empréstimo até dezembro. E isso, é claro, se ele não for comprado. Vale a lembrança de que o Daverson foi emprestado no dia 22 de janeiro e havia nesse contrato 3 cláusulas que obrigavam o Getafe a comprar o Daverson. São elas: classificação do time para a Liga dos Campeões ou para a Liga Europa. Qualquer uma dessas duas classificações já garante a obrigatoriedade de compra no valor de 6 milhões de euros, que hoje equivalem a 34 milhões de reais. O Palmeiras fica com 70% desse valor. O segundo item dessa cláusula de obrigatoriedade diz respeito ao número de gols. Se o Daverson fizesse 9 ou mais gols com a camisa do time espanhol, também haveria necessidade da compra de forma imediata. O Daverson tem apenas 1 gol marcado. O terceiro item registrado no contrato diz respeito ao número de jogos. O Daverson deveria participar de pelo menos 50% das partidas desde que ele foi contratado. Ele esteve em campo em 6 partidas, como titular ou reserva, das 9 partidas disputadas pelo Getafe, ou seja, está acima dos 50%. Dessa maneira, dá para dizer até que a tendência é que ele seja comprado. Se não for pelos gols, que está muito difícil, pelo número de partidas hoje dentro dos cálculos, mas também pela classificação para alguma competição europeia. O Getafe é o 4º colocado do Campeonato Espanhol. Como 4º, ele estaria classificado para a Liga dos Campeões. O 5º e o 6º colocados também garantem vaga para a Liga Europa. O problema é que a diferença do Getafe, o 4º, para o 7º colocado, que é o Valência, é de apenas 4 pontos. O Getafe tem 46 pontos e o Valência aparece com 42. Só para arrematar, quero contar que o Daverson foi comprado em 2017 por 18 milhões de reais, que equivaliam na época a 5 milhões de euros. Nessas 6 partidas disputadas com a camisa do Getafe, o único gol dele foi extremamente importante em jogo da Liga Europa contra o Ajax, gol absolutamente decisivo para fazer com que o Getafe passasse de fase, eliminando o atual campeão holandês. Na próxima rodada da Liga Europa, o Getafe enfrenta a Inter de Milão. Guardei para o fim informações a respeito do contrato entre Corinthians e Jô. Quem acompanha o canal do Nicola há mais tempo vai lembrar que eu já disse aqui que há um acordo verbal entre as partes. Faltava, porém, detalhes a respeito desse acordo. É bem verdade que tanto o Corinthians quanto o Jô correram para desmentir o acordo. Havia uma preocupação muito grande de que isso soasse mal nos ouvidos do Nagoya Grampus, dono dos direitos econômicos do Jô, até dezembro desse ano. Quero te contar que o contrato com o Nagoya Grampus já foi rescindido, embora vai gerar uma discussão na FIFA entre o atacante e o time japonês. O Jô entende que o Nagoya Grampus não foi legal, não foi bacana nas negociações e deveria pagar parte dos salários daqui até o fim da temporada, além de alguns salários atrasados, premiações atrasadas, não são salários atrasados, é bom que fique claro. Bom, mas voltando às negociações entre Corinthians e Jô. Repito, já há um acordo verbal entre as partes. O Fábio Carille, técnico de um time na Arábia Saudita, tentou convencer o Jô nos últimos dias a se mudar para lá, a defender o time do Carille. O Jô disse ao treinador que quer voltar ao Brasil, quer ficar mais próximo da família e por isso escolheu o Corinthians. E vai ter no timão um contrato de 2 temporadas e meia, ou seja, ele vai assinar um contrato com o Corinthians até dezembro de 2022. Ele tem atualmente 33 anos de idade, acabou de fazer aniversário, fez aniversário no mês de março e terá, no fim do seu vínculo com o Corinthians, 35 anos de idade, a 3 meses de completar o 36º aniversário. Você deve estar curioso para saber o salário que o Jô terá no Corinthians. Ele vai receber o teto salarial, que vai garantir a ele, entre salários, direito de imagem e luva, algo na casa dos 700 mil reais mensais. Assim como o goleiro Cássio, o lateral direito Fagner, o zagueiro Gil e o atacante Bocelli são os jogadores mais bem pagos do atual elenco corintiano. Foi a forma que o Corinthians encontrou para permitir que o Jô não tivesse tanto prejuízo ao abrir mão do contrato no Nagoya Grampus e ao recusar a proposta para jogar na Arábia Saudita. Dessa maneira, com um salário alto, na casa dos 700 mil, e com um contrato longo,
o Jô vai ter o conforto e a segurança para dizer não a propostas de clubes do exterior. Ouvi de um importante dirigente corintiano, não posso dizer o nome, mas posso te assegurar, que é um dos mais importantes dentro da hierarquia do clube, que está tudo fechado. Em breve o Jô será anunciado como reforço do Corinthians. Faltam questões, detalhes burocráticos que não vão afetar esse acordo, e para o Corinthians também não tem tanta pressa em relação a esse anúncio, até porque a partir do momento em que anunciá-lo, o Corinthians terá de começar a pagar os salários do Jô, e não se sabe ao certo quando o Timão vai poder voltar a jogar. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, tem live nessa quinta a partir das 8 horas da noite. E se você já é inscrito e já acionou o sininho, vire membro do canal do Nicola e passe a ter uma série de vantagens, como por exemplo, receber no seu WhatsApp informações em primeira mão, que eu mesmo vou mandar. A gente se vê de noite. Tchau, tchau!